Bem-vindos ao canal da Organização Criticista Radical, um canal visado para divulgar e espalhar o conhecimento teórico e prático da organização, explicando mais ou menos para vocês como funciona o processo da Organização Criticista Radical agora. A Organização Criticista Radical é uma organização aberta, o que significa que ela não tem membros formais, como existe nas organizações institucionais. Não existe uma cláusula, não existe um processo de ser membro da organização. A organização, ela pode abrigar pessoas de diferentes ideologias que estão dispostas a discussões. Ela não é autoritária, ali por isso não importa se a pessoa tiver uma ideologia extrema dentro da organização, o que acontece vai ser visado dentro das discussões coletivas. Explicando mais ou menos como se funciona a questão, não fora da questão dessa abertalidade, de que pode ser um ponto tanto positivo quanto negativo, o que a gente faz para tentar resolver os pontos negativos. A organização ela se baseia em grupos de estudo. Os grupos de estudo servem para tanto estudos, né, ou seja, servem tanto para a questão teórica, prática, quanto para a questão de análise crítica. As discussões coletivas em si vão ser feitas nos grupos de estudo. A questão da crítica coletiva radical, no caso, a crítica radical coletiva pedagógica, que seria as discussões dentro do grupo. Eu vou explicar mais ou menos o que é cada detalhe disso, tipo, cada termo, mais pra frente nos vídeos. Aqui é só para ter uma noção e apresentar a ideia. Entenda a crítica radical coletiva pedagógica como as discussões coletivas, onde todos têm a mesma voz. Mesmo eu sendo a fundadora da teoria do criticismo radical, eu não tenho uma voz acima, superior a ninguém. A não ser em um caso em específico que eu vou falar daqui para frente, que é o caso de a pessoa acabar ferindo os princípios do grupo, né? Que é o princípio de discussões, é o princípio de discussões saudáveis. Se a pessoa acabar ferindo esse princípio de ter uma discussão saudável com os outros, mais de uma vez, porque uma vez tudo bem, né? A gente faz a crítica à pessoa, coloca ela no lugar dela, mas se ela fizer mais de uma vez, aí é expulsão. Tudo bem? Os grupos de estudos, eles funcionam tanto online quanto presenciais. Sendo o grupo maior, o grupo que reúne todos os grupos de estudo, sendo o grupo online. Os grupos regionais são presenciais porque as discussões são presenciais e tudo mais. A gente vai fazer leitura coletiva, mas a gente vai fazer outras coisas. Análise de caso, discussões no nível de debate mesmo para fazer uma discussão teórica, mas também uma discussão prática de como a organização deve se mover em cada região, partindo também da questão de, por exemplo, de cada cidade e mais para frente de cada bairro, quando a organização crescer ainda mais. E o grupo maior serve para conectar os grupos de estudo, né, como uma teia. E por a organização ser aberta, você pode participar de outras organizações autônomas, que é uma grande influência para o criticismo radical. A questão do autonomismo. Ele não é parte do autonomismo, mas é muito influente no pensamento da teoria criticista radical da sua organização, essas questões. E essa é a base da organização, tá? A organização é isso. Se tiver uma outra questão, se tiver vamos falar, se tiver uma nova forma da organização, porque se você for ver os meus textos, tem a questão dos grupos de pesquisa, por exemplo. Só que a organização está muito imatura para começar esse processo, o processo de grupo de pesquisa. Então,
ela ainda está somente nos grupos de estudo. E os grupos de estudo, como vocês viram, não é simplesmente só para estudar. Os grupos de estudos também servem para guiar a, a organização. No caso, não o grupo de estudos, mas as pessoas que a compõem. O grupo de estudos é meio que uma plataforma, um ambiente usado para essas discussões coletivas. Você pode chamar a esse ambiente de qualquer nome, mas eu decidi cunhar o nome como grupo de estudos porque vai haver estudos lá, estudos teóricos e práticos. É, em um outro vídeo eu vou explicar sobre a questão do estudo dentro do criticismo radical, porque não é simplesmente ler um texto somente. Existem outras formas de estudo. A base da organização aqui que eu falei está feita. Eu vou deixar o link do grupo online ou nos comentários ou na descrição do vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e é isso.